Mateus capítulo 5, por favor. Obrigado. Nós faremos menção de alguns versos alternados, então eu queria muito que você, que tem a Bíblia, continuasse com ela aberta, pois nós acompanharemos ao longo da pregação aquilo que iremos ler. Mateus capítulo 5, versos de número 1, 2 e 3. Depois faremos menção do verso 13 e, por último, o verso de número 48. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Versículo de número 13, por favor. Nós não faremos leitura de todas as bem-aventuranças, então vamos para o versículo de número 13. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Versículo de número 48. Porquanto sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que estais no céu. Amém. Me preste um pouquinho da sua atenção para que venhamos ter a compreensão daquilo que vamos construir. Eu costumo dizer que o Sermão do Monte, ele tem uma familiaridade muito grande com a perspectiva do reino de Deus. Há uma grande familiaridade entre aquilo que Jesus ensina no Sermão do Monte com a mensagem específica do reino de Deus. Por quê? Porque no Sermão do Monte, Jesus está revelando uma série de padrões que fazem parte do caráter daqueles que se tornaram participantes do seu reino. Então, é importante nós compreendermos a familiarização que existe entre o reino de Deus e as palavras que Jesus ensina especificamente no Sermão do Monte. Antecedendo a pregação de Jesus, nós temos o anúncio de João Batista a respeito do tempo em que havia de chegar o reino de Deus. A mensagem de João Batista era um tipo de mensagem só. E qual era a mensagem de João? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Essa era a mensagem que João pregava. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Essa expressão, arrependei-vos, nós sabemos que ela é uma clara referência a uma metanoia. O que é metanoia? Essa palavra no original, arrependei-vos, ela quer dizer metanoia. E metanoia é uma transformação de mente. Metanoia é uma mente modificada. Metanoia é uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de compreender. Então, quando João estava dizendo, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, ele estava falando sobre metanoia. Ele estava falando sobre uma mente transformada para uma nova perspectiva. E esse reino, anunciado por João, profetizado por Isaías e por tantos outros profetas, finalmente se estabelece
na pessoa de Jesus. Esse reino, ele se materializa na pessoa de Jesus Cristo. E não só se materializa o reino de Deus, como o rei do reino de Deus também está materializado, a saber, o próprio Cristo. Cristo, que é o rei do reino de Deus, agora está apresentando o governo, as leis desse rei. E no Sermão do Monte, tudo que Jesus vai ensinar especificamente aos seus discípulos são padrões que revelam a conduta, o caráter de um homem que faz parte do reino de Deus. Está compreensivo até aqui? Ok? Todo mundo entendendo bem? No Sermão do Monte, o que Jesus está ensinando são padrões específicos de todo aquele que obtiver uma metanoia, uma transformação de mente. Isso é poderoso, porque assim como Mateus 24 falando da perspectiva do fim, e como Mateus capítulo 5 falando do padrão do reino de Deus, quem está propriamente ensinando não é Paulo, e não desprezando Paulo, um grande mestre, e tantos outros mestres, como Simeão da igreja de Antioquia. Não é isso. É o próprio mestre dos mestres, Jesus Cristo, o rei do reino de Deus, está ensinando o coração, o padrão do seu reino. Observe que Mateus faz uma citação muito clara. Ele começa dizendo que Jesus, ao ver as multidões, Jesus, ele vai para um monte. A razão pela qual o Senhor vai para um monte é o fato de ter avistado as multidões. É assim que Mateus começa dizendo o texto do capítulo 5, que quando ele avista as multidões, ele vai para um monte. E quando ele vai para um monte, o texto também diz, eu vou tentar ser muito fiel àquilo que lemos, tá? O texto também diz que os seus discípulos se aproximaram dele. Eu vou abrir um parêntese aqui, porque por muitas vezes você já ouviu aqui nessa casa, muitos de nós falando, principalmente Bruno, Gabriel, que falam mais excessivamente aqui na plataforma, e o nosso pastor Tom, falando do quanto acreditamos que existe uma diferença entre quem é discípulo e quem é multidão. Por muitas vezes você já ouviu esse conceito, essa informação sendo exposta aqui de cima dessa plataforma. A diferença entre quem é multidão e quem é discípulo. E se você me perguntar qual é a diferença de um para com o outro, o próprio texto explica. O próprio texto anuncia. Porque note, qual é a razão, qual é o motivo que existe uma série de pessoas que formam uma multidão que está seguindo a Jesus. Tanto na citação de Mateus aqui no capítulo 5 do Sermão do Monte, como na citação de Lucas lá no capítulo 6, falando do Sermão do Monte, o que antecede a mensagem do Sermão do Monte de Jesus são as realizações, os feitos, os milagres de Jesus operados nas regiões da Galileia. Curas, uma bateria de curas que o Senhor estava realizando. E automaticamente aquilo que Deus estava fazendo, tocando os enfermos, estava atraindo uma multidão, estava atraindo a atenção da multidão. Obviamente no meio da multidão tem aqueles que estão ali porque tem uma necessidade de ser tocado pelo Senhor. Outros estão ali porque são espectadores daquilo que Deus está fazendo, estão embasbacado com aquilo que Deus está fazendo, estão ali de alguma forma. Mas a Bíblia diz que quando o Senhor avista as multidões, ele sobe para o monte. Porém, nesse mesmo sentido, a Bíblia diz que os seus discípulos, quando ele sobe para o monte, fazem o que, gente? Se aproxima dele. E aqui está a diferença entre quem é multidão e quem é discípulo. Porque a multidão, ela está ali por conta muito daquilo que Deus está fazendo. Pelo fato de que Jesus está curando. Pelo fato de que Jesus está fazendo coisas extraordinárias.
característica daquele que é multidão é ser apenas alguém que visualiza, é ser apenas alguém que responde à ideia daquilo que Deus está fazendo a partir da sua necessidade. Ele é alguém que está indo em direção ao Senhor muito por conta da necessidade que ele possui, ou por conta daquilo que Deus está fazendo, ou porque está embasbacado com as grandes realizações, com os grandes feitos, com as curas que o Senhor está realizando. Porém, os discípulos não. Os discípulos se aproximam do Senhor. Diferente da multidão, os discípulos querem conhecer o coração que Deus tem para revelar. Os discípulos querem compreender os segredos do reino de Deus. Os discípulos querem estar perto e ter a compreensão daquilo que o reino de Deus vai revelar a respeito deles. Enquanto a multidão está aqui porque Deus está fazendo, porque o benefício é em prol de si mesmo, os discípulos querem ouvir atentamente, porque eles querem estar perto, serem amigos do Senhor e compreender os segredos do reino de Deus. E esse é o perfil diferente de um para com o outro, porque enquanto um está indo em busca de Deus, para consumir de Deus algo que o fim disso seja Ele mesmo, o outro quer compreender os segredos do seu reino. O outro quer descobrir os segredos do seu reino. E eu preciso te dizer que todas as vezes que Deus revelou os segredos do seu reino, Ele só revelou os segredos do seu reino para aqueles que são seus amigos, para aqueles que são íntimos dele, para aqueles que são próximos dele. Moisés, o grande libertador de Israel do Egito, amigo de Deus. Noé, aquele que construiu algo e que a Bíblia nos lembra a sua fidelidade àquilo que ele ouviu, amigo de Deus. Davi, aquele que arquitetou o templo, o lugar onde a glória de Deus repousaria, amigo de Deus. Paulo, amigo de Deus, porque os segredos de homens como Abraão, Noé, Moisés e tantos outros, Enoques, são muito básicos, são segredos pelo fato de terem se tornado amigos de Deus, íntimos, próximos do Senhor Jesus Cristo. E aqui está a diferença entre ser discípulo e ser multidão, porque a multidão, ela só tem um deslumbre, ela está aqui, Deus está fazendo algo, mas ela está aqui sentadinha, não sai da zona de conforto, ela não quer algo além do que perceber o que Deus está fazendo. O discípulo não, ele quer, fala, eu quero compreender aquilo que você está sentindo, aquilo que você está pensando, aquilo que você tem para revelar. Esse é o perfil, essa é a característica de um discípulo. Davi disse que os segredos de Deus se revelam para aqueles que o buscam. Amém? Então o texto ele começa de forma clara, fazendo uma exposição entre discípulo e multidão. Note que os discípulos se aproximam dele, e quando se aproxima dele, é poderoso demais. O mestre dos mestres, o rei do reino de Deus, vai revelar o padrão do seu reino. Porque é os segredos do reino de Deus sendo revelado para um povo específico, não para a multidão, para os discípulos. Para os discípulos. E ele vai dizer, bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles também são o reino dos céus. Bem, é importante frisar isso aqui, porque aquilo que o Senhor vai revelar agora, Alê, não é um conjunto de características onde o Senhor está dizendo aos seus discípulos, se vocês fizerem isso, vocês vão se tornar isso aqui. O Senhor não está dizendo, olha, se vocês fizerem algo, vocês serão por consequência daquilo que vocês fizerem. Não, não é isso. Não é um conjunto, um padrão de regras, de condutas, onde o Senhor está propondo aos discípulos a fazer para se tornar. Porque
o reino de Deus não trabalha com o pressuposto de fazer algo para se tornar alguém. Não. O reino de Deus não trabalha com o pressuposto de que você precisa fazer algo para ser alguém. Quem trabalha com essa perspectiva é o diabo. Lá na criação, a serpente disse para Eva: come, porque se você comer, se você fizer isso, você vai ser igual a Deus. Então quem trabalha com o pressuposto de que é preciso fazer algo para se tornar, não é o reino de Deus. Foi assim que a serpente sugeriu: faça algo, porque se você fizer, você vai se tornar alguém. Mas não é isso que Jesus está revelando aos seus discípulos. O que Jesus está dizendo é que bem-aventurados são. Ele está dizendo que o caráter daquele que se tornou participante do reino de Deus compõe aquilo que ele vai revelar nesse momento. Portanto, se não precisamos fazer para ser, nós precisamos manifestar aquilo que o Senhor já nos tornou, aquilo que somos. Manifestar aquilo que somos. Precisamos manifestar aquilo que somos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos embaixadores do reino de Deus, sacerdotes, povo santo, eleito, separado. Nós somos, e porque somos, manifestamos. Ok? Amém? Então Jesus começa a dar os padrões do seu reino, os segredos do seu reino. E ele diz: bem-aventurados são os pobres em espírito. Eu quero muito que a gente trabalhe em cima dessa perspectiva. O que o Senhor quis dizer quando ele relata essa primeira bem-aventurança, quando ele disse que bem-aventurados são os pobres em espírito. Para nós termos uma compreensão do que é ser pobre em espírito segundo o padrão bíblico, nós precisamos desconstruir algumas ideias que não dizem respeito àquilo que é ser pobre em espírito. Você só vai entender o que é ser pobre em espírito segundo o padrão do reino de Deus se você desconstruir o que não é ser pobre em espírito a partir da perspectiva do reino de Deus. E o que não é ser pobre em espírito, o que Jesus não estava dizendo quando ele disse sobre ser pobre em espírito. O Senhor não estava dizendo que ser pobre em espírito consiste numa pobreza espiritual, num descuido espiritualmente falando, onde a vida de santificação, a vida de verdade, a vida de fé e do amor de Deus não são expressos nem manifestos no nosso caráter. Não é isso. O Senhor não está dizendo que pobres em espírito são aqueles que são descuidados de uma vida espiritualmente falando, que não priva, que não guarda, que não zela pela santidade, pela consistência espiritual. Não é isso. Aliás, a Bíblia denuncia esse tipo de gente. João, quando escreve à igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14, há uma denúncia clara. E a denúncia feita pelo Cristo é exatamente por uma falta de consistência espiritual. Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14 a seguir, ele diz que o Senhor tem rejeitado as obras daqueles crentes, porque não eram nem quentes nem frios, porém eram mornos, viviam na mornidão espiritual. Portanto, o Senhor iria vomitá-los. E existia um excesso nessa igreja. Versículo 17, se o Mateus puder projetar aí do Apocalipse capítulo 3, por favor. Olha que excesso, porque é o próprio Deus dizendo isso a respeito dessa igreja. Pois dizes: estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes, aí é o Senhor falando, que tu és infeliz, sim, miserável,
pobre, cego e nu. Há uma denúncia aqui. Há uma denúncia, há uma reprovação para aqueles que espiritualmente vivem uma vida rasa, morna. Então, quando ele diz que ser pobre em espírito, ele não está dizendo que ser pobre em espírito é aquele que tem uma vida espiritual rasa. Não. Segunda coisa que também não consiste em ser pobre em espírito, é que ser pobre em espírito não consiste em ser pobre de autoestima. Ok? Não consiste em ser pobre em autoestima. O Senhor não estava dizendo que felizes são aqueles que pensam menos de si mesmo. Não é isso. Não é isso. Pelo contrário, existe um grande problema no baixo autoestima. Nós temos visto no meio da nossa geração que muitos de nós temos sofrido por conta do complexo de inferioridade, porque pensamos menos de nós mesmos. Vivemos cabisbaixo como se não fôssemos ninguém. E a verdade é que a Bíblia também denuncia isso. Quem lembra quando os gigantes avistaram a terra prometida? Livro de Josué, a Bíblia diz que os príncipes de Israel avistaram. Eles eram o que, gente? Príncipes, diga príncipes. Eles eram príncipes, avistaram a terra. Aí viram instalados gigantes. Viram instalados gigantes e viram que as cidades estavam fortificadas. Quando eles olharam para si, eles pensaram de si: somos como um gafanhotos. Meu Deus. Está na Bíblia, a palavra que diz. Então perceba que o que derrota os príncipes não são as circunstâncias, e sim os sentimentos. Ok? Isso é muito importante, porque se não consiste numa pobreza de autoestima, qual é a visão que devemos ter a respeito de nós? A nossa autoestima também não deve ser elevada. Paulo ensina, Romanos, capítulo de número 12. Abre aí, por favor, se você tiver com a Bíblia. Romanos, capítulo de número 12, por favor. Versículo de número 3, olha que interessante as palavras de Paulo. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida de fé de cada um. Pense com o quê? Moderação. Pobreza. Bem-aventurados pobres em espírito são aqueles que pensam adequadamente a respeito de si mesmo. Não é o problema de baixo ou de uma autoestima elevada. Tendo em vista que usamos isso como padrão para revelar o que não é ser pobre em espírito, no que consiste então ser pobre de espírito? Pobre em espírito, no que consiste o que o Senhor estava querendo ensinar aos seus discípulos? O que ele estava dizendo? Que pobre em espírito é todo aquele que reconhece total dependência em Jesus Cristo, na intervenção da graça redentora de Jesus. Esses são felizes e deles são o reino de Deus, homens e mulheres que reconhecem que dependem do Senhor Jesus. Somente homens que reconhecem a dependência no Senhor Jesus são capazes, escute isso aqui, são capazes, estava falando cedo, eu falei aqui de plataforma, não sei se falei com o Gabriel, mas somente esses homens que reconhecem a dependência no Senhor Jesus são capazes de acessar os segredos do reino de Deus. Eu li há bastante tempo atrás
o livro Sermão do Monte, do Dr. Martin Lloyd Jones, e ele fez uma citação, para mim, o segundo livro que mais me toca depois da sua exposição de Romanos, capítulo 12. E ele faz uma citação a respeito da maior expressão da igreja ocidental no tempo de Paulo e dos reformados, que é Agostinho de Hipona. Ele faz uma citação sobre Agostinho de Hipona que, para mim, é muito interessante. Ele, estudando sobre Santo Agostinho, ele fala que o processo que antecede a conversão do Santo Agostinho, ele se deslumbrava muito da sua capacidade intelectual, da sua inteligência. Ele era fascinado na sua inteligência. Olha que louco. E segundo o relato do próprio Agostinho, o fato dele ser fascinado na sua inteligência, na maioria das vezes o impedia de crer. E aí ele diz que ele só conseguiu ser cheio do entendimento a respeito de Deus e conhecer verdadeiramente o Senhor quando ele deixou de lado o seu orgulho e esvaziou-se de si mesmo. E é baseado nesse entendimento que Martin Lloyd Jones diz que homens que não se esvaziam, é baseado nesse entendimento que ele diz que homens que não são capazes de esvaziar-se a si mesmo nunca serão capazes de ser cheios de Deus. Nunca. Nós precisamos acabar de uma vez com toda com esse falso entendimento de que a autossuficiência vai nos levar a um lugar de construção, e não vai, porque a autossuficiência tende a dizer que você pode fazer tudo a partir da força do seu braço sozinho, sem depender de ninguém, mas na verdade todo ser humano é carente e dependente de Deus. Somos autossuficientes demais, temos dificuldade de esvaziar-se dos nossos orgulhos, dos nossos excessos, da nossa vaidade, e nos enchermos de Deus. E por isso não somos cheios de Deus, porque ainda estamos cheios de nós mesmos. Ainda somos cheios das nossas vaidades, dos nossos excessos. Mas precisamos reconhecer que não sabemos dar um passo sequer e fazer absolutamente nada se o Senhor Jesus não nos direcionar e se não formos totalmente dependentes do Senhor. Deixa eu dizer uma parada. Para todo o seu modo de viver, você é dependente da intervenção de Deus diariamente. Bem-aventurados são esses que reconhecem, que dependem. Pobreza em espírito consiste em dependência, em reconhecer que ele depende de Cristo. Eu não vou fazer citação das demais bem-aventuranças, mas as bem-aventuranças, elas são princípios internalizados naqueles que formam o reino de Deus. Então, o que o Senhor estava ensinando aos discípulos são características, padrões que fazem parte, Bruno, Gabriel, Léo, do caráter de um homem e de uma mulher que foi regenerado por meio da obra de Cristo. São princípios internos. Quando ele termina a citação das bem-aventuranças, ele agora vai ensinar os discípulos como manifestar aquilo que eles são. Ele vai ensinar os discípulos a receita para que eles manifestassem aquilo que eles são. Então ele diz aos discípulos, ele usa um exemplo, uma metáfora, e todos nós sabemos que Jesus, especificamente por diversas vezes, usou
metáforas para ensinar, e ele usou um exemplo dizendo: vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra. Isso é muito poderoso, porque eu acho que, apesar de simples, é essencial. Uma vez eu ouvi o pastor Tom dizendo que se nós não guardarmos aquilo que é essencial, dificilmente a gente vai sustentar as profundas revelações a respeito do reino de Deus. Então, embora pareça ser simples, é essencial o que Jesus está ensinando aqui. É essencial, porque uma vez que você não guarda aquilo que é essencial, que é a sustentação básica, você não vai conseguir desfrutar daquilo que é profundo, que Deus está querendo ensinar. Um exemplo básico é se você for, por exemplo, numa praia, para você chegar a um lugar fundo, você automaticamente vai começar por um lugar de sustentação dos seus pés. Você vai sair da areia, vai entrar na água e vai caminhando até que você chegue num lugar mais profundo. Então, o processo de guardar aquilo que é essencial é necessário para que você saiba chegar num lugar mais profundo em Deus. E o que Jesus está ensinando aqui sobre ser sal da terra é muito interessante, porque ele está ensinando os seus discípulos a como revelar, manifestar aquilo que eles são. Aquilo que eles são. E o sal, nós sabemos que ele tem uma função, principalmente as mulheres de casa aqui, de dar sabor na comida. Isso é muito simples, né? Mas é muito bacana. O sal, ele tem a característica de salgar e, consequentemente, ele dá sabor ao alimento. Quando Jesus disse aos discípulos que eles são o sal da terra, ele estava dizendo exatamente isso. Ele estava dizendo que a igreja, ela tem esse perfil, essa característica, de dar sabor num mundo corrompido por um sistema, por uma cosmovisão que não diz respeito à nossa cosmovisão. O que o Senhor estava ensinando é que aquilo que ele havia de manifestar, os discípulos haviam de manifestar, seriam sabores referentes ao reino de Deus. Eu achei interessante o que o pastor Hernando Dias Lopes disse no livro O Segredo da Felicidade. Ele disse o seguinte: caramba, por que Deus, ele se perguntou, né? Por que Deus não, depois do nosso processo de conversão, por que Deus imediatamente não nos levou para o céu, nos arrebatou, nos tirou desse mundo corrupto? Ele faz essa citação no livro Os Segredos da Felicidade, que também fala das bem-aventuranças. Aí ele mesmo responde: compreendi que o fato de ter sido convertido no Senhor, imediatamente não ter sido arrebatado ou levado, é pela simples consciência de que a igreja tem uma missão. A igreja tem uma missão específica. E qual é a missão da igreja? Está aqui: ser sal da terra, reter o pecado que o mundo normaliza, reter o sistema natural do mundo a partir dos princípios do reino de Deus. É por isso que não somos imediatamente depois da conversão levados, porque Deus nos deu uma missão aos seus discípulos, uma missão de mudarmos o mundo a partir da mente renovada que estamos absorvendo, uma missão de transformarmos o mundo a partir daquilo que recebemos do reino de Deus. É por isso. E é interessante porque, vou dar um exemplo, Monique pode dizer com mais propriedade, Juliana. Quando você faz um feijão, por exemplo, se você fizer 2 quilos, 3 quilos, por que você riu, Bruno? Pensei que ela não fizesse, eu sei que ela faz. Mas se você fizer 3 quilos de feijão, você joga a mesma quantidade de sal para dar sabor no feijão? Não joga.
E é interessante porque um mundo onde a tendência por conta do seu sistema é crescer, avançar, 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 Deus não precisa de muitos para dar o sabor do reino de Deus. Você está entendendo isso aqui, gente? Deus precisa dos seus discípulos. Meu Deus. Deus precisa de homens que influenciam a partir do quê? A partir daquilo que ele está pensando, e aquilo que ele está pensando está sendo revelado aqui no Sermão do Monte. A mente de Deus, o coração de Deus, as ações de Deus estão aqui no Sermão do Monte, e por isso ele está dizendo: vocês são a minha mente, vocês são o sal da terra que revela aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e consequentemente aquilo que eu estou fazendo. É isso que o Senhor está ensinando. Para reter um mundo corrupto. Mas, eu preciso dizer uma coisa aqui. Nós temos vivido dias onde as coisas se inverteram. A verdade é que nós deveríamos ser influenciadores no meio de um sistema corrompido. Mas muitos de nós, muitas vezes, estamos sendo influenciados por um sistema que nunca fizeram parte do padrão do reino de Deus. Nunca. Muitos de nós, às vezes, estamos sendo levados por ideias, conceitos e valores que não fazem parte do reino de Deus. E essa não é a missão específica da igreja. A missão específica da igreja é influenciar e não ser influenciado. A missão da igreja não é pensar política do jeito que o sistema natural pensa. A missão da igreja não é pensar família de acordo com o modo como a sociedade pensa. A missão da igreja é revelar a conduta do reino de Deus, que interfere diretamente nessa cosmovisão natural desse sistema. Está entendendo isso aqui, gente? Essa é a nossa missão. Nós estamos vivendo dias onde a igreja está se tornando, aí, entre aspas, né? Prefiro dizer a multidão, está se tornando participante de valores que não fazem parte do reino de Deus. Homens e mulheres depositando a esperança no próximo presidente que está por vir. Esse não é o padrão do reino de Deus. Somos responsáveis com a maneira como vamos votar, e não só com a maneira como vamos votar, como também em orar pelas autoridades. Somos responsáveis. Porém, eu preciso te dizer, a minha esperança não está na próxima presidência. A nossa esperança não está em quem está por vir no próximo ano. A nossa esperança está num Cristo que vai estabelecer um reino de paz, justiça, amor e fidelidade. Esse reino é inerrante. A nossa esperança está nele. Salomão disse: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas a igreja só fará menção do nome de Jesus. É dele e ponto final. Aleluia. Estamos entrando num lugar que não deveria, que o reino de Deus nunca apontou para lá. Estamos nos envolvendo com coisas de maneira errônea. Michel disse aqui, e eu acho isso muito poderoso, quem estava aqui no Metanoia ouviu. Ele disse aqui que a missão primária do homem é amar a Deus sobre todas as coisas. E quando ele ama a Deus sobre todas as coisas, o reino de Deus tem padrões a serem revelados para esse homem que ama a Deus. E é nisso que nós precisamos nos agarrar, em amarmos ao Senhor. E a partir desse amor, o reino de Deus, os segredos do seu reino serão revelados de modo que os padrões do reino de Deus
são expressos, manifestos por meio da igreja, e não os padrões desse mundo influenciam a igreja. Eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor continue abrindo os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, os olhos espirituais, para que os nossos passos, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar política, família e tudo, seja a revelação daquilo que Deus está pensando, daquilo que Deus está sentindo e daquilo que Deus está fazendo. Vós sois o sal da terra, que tem a característica não só de influenciar, de dar sabor, mas que também retém um sistema que já é contaminável, que já é do maligno. E é interessante porque no versículo 48, Jesus faz a revelação, manifesta mais um perfil, mais uma realidade, Bruno, que se consiste num discípulo. Isso é muito poderoso. Isso vai linkar com o que nós começamos a dizer. Ele disse o seguinte, versículo 48, você pode pôr aí, Mateus? Vou botar aqui. Portanto, sede vós o que, gente? Perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Se olharmos numa perspectiva natural, isso aqui é utópico. Perfeito. O que o Senhor está querendo ensinar? O que o Senhor está comunicando aqui é a respeito de santidade. O que Ele está comunicando aqui é a respeito de santidade. E o que é a santidade? É ser separado. Quando ele diz, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste, ele está revelando a santidade de Deus. Esse é um convite para que os seus discípulos manifestem a santidade de Deus. Mas, qual é o processo que nós temos pensado, ou qual é a forma que nós temos pensado santidade? E de que maneira temos buscado nos tornar homens e mulheres santificados? Se o convite do Senhor é para que nós sejamos santificados, se Ele está falando de santidade, nós precisamos ter uma compreensão clara do que é a santidade. Santidade é ser separado, e de como nós estamos pensando o processo de santificação que nos leva a nos tornar santo, Gabriel. Geralmente, a nossa mente, quando pensa o processo de santificação para alcançar a santidade, a gente pensa da seguinte forma: como é que eu vou me tornar santo? Eu vou olhar para tudo aquilo que me impede de ser santo. Essa é a perspectiva natural. Na maioria das vezes a gente quer ser, vou dar um exemplo, um pecado que eu tenho. Esse pecado automaticamente ele me faz separação de Deus. A Bíblia diz que o que separa o homem de Deus é o pecado. Então, viver na iniquidade me separa de Deus. Então, digamos que eu tenha um pecado de estimação. Automaticamente isso está me afastando de uma vida de santificação, uma vida de santidade. Mas como é que eu vou encontrar a santidade? Como é que eu vou entrar no processo de santificação? O meu consciente tende a olhar para o problema que eu tenho e de alguma forma tentar resolvê-lo, para que eu alcance o lugar de santidade. Em outras palavras, eu olho para o pecado que possuo e imagino, preciso vencer, preciso parar de pecar, preciso isso aqui, preciso isso aqui, preciso... Então, a gente olha para o processo de ser santificado, apontando para o pecado, para o problema que nos separa de Deus, que é a santidade. E esse não é um padrão bíblico. Paulo disse, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, olha que interessante, Paulo disse, vós sois dele quem? De Deus. Por meio de quê? Em Cristo Jesus. Então ele está dizendo que
em Cristo, Cristo é o elo que liga o homem a Deus, nós nos tornamos filhos. É por isso que João disse a todos que receberam a esse Cristo, tornaram-se filhos de Deus. Paulo disse, vós sois dele, em Cristo Jesus. Essa obra feita na cruz nos tornou, o qual, ele está se referindo ao próprio Cristo, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, para nós, o que, gente? Sabedoria, justiça e também santificação e redenção. Então ele está dizendo que de igual forma que Deus te tornou filho por meio da obra de redenção, também é por meio de Jesus que a gente alcança justiça, sabedoria e principalmente santificação. Eu não resolvo o processo que me impede de ser santo apontando para um pecado. Eu dei o exemplo de um pecado, né? Para que vocês compreendam que o processo de santificação não se resolve enquanto eu olho para o pecado. O processo de santificação se resolve quando você compreende que a santidade e a santificação se consiste também na pessoa de Jesus. Precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor e não para aquilo que nos impede de sermos próximos de Jesus. Quando voltamos os nossos olhos para o Senhor, a capacidade que Ele tem por meio da sua graça faz com que a gente aprenda a renunciar todas as outras paixões que ainda existem dentro de nós. Foi isso que Paulo escreveu a Tito, tendo Deus manifestado a sua graça redentora, que tem o quê? Nos educado, nos ensinado ao quê? A renunciar, a jogar para longe todas as paixões e consciências da carne. Precisamos mudar o olhar. Quando Jesus disse, sede perfeitos, Ele usou um modelo de perfeição que é o próprio Cristo. De igual forma, Pedro disse, sede santos, como Ele é santo. Então, o que Jesus está requerendo aqui, está revelando aqui, é sobre o padrão de santidade. E o padrão de santidade, e o processo de santificação que leva o homem a se tornar santo, é olhando para o Senhor e construindo uma paixão nele, porque Ele faz com que todas as outras paixões se vão. Há pouco tempo, eu nunca mais me esqueci disso. Isso para mim foi um exemplo muito louco, né? Eu descobri que a gente só consegue vencer as paixões que a gente ainda possui quando a gente se permite construir uma nova paixão. Eu não vou resolver o problema da falta de santificação tentando na força do meu braço vencer pecados que ainda possuo. Eu sou fraco demais a partir de mim mesmo. Mas, se eu aprender a olhar para Cristo, construir em Cristo uma nova paixão, fazer de Cristo a minha nova e única paixão, essa nova paixão vai jogando para longe todas as outras paixões que um dia tivemos. O Sermão do Monte tem princípios do reino de Deus, que se consiste em uma coisa só. Uma coisa só. O quê? O princípio nós usamos aqui. Toda essa revelação de ser e manifestar se dá para aqueles que se tornaram e se tornam seus amigos. Seus amigos. Porque somente os amigos de Deus compreendem aquilo que Ele propõe a manifestarmos. Queria que você se pusesse sobre seus pés. Eu fui muito tocado, né, nas semanas anteriores. O Bruno usou um dos exemplos muito fortes, né, ele falou do condomínio dele. A porta de acesso só se abre para aquele que é conhecido, né? O reino de Deus é igual. O Gabriel, na semana passada, falou do verdadeiro sentido do tesouro, do coração do Sermão do Monte.
E tudo que eu quero comunicar aqui nessa noite é que nós possamos receber as palavras de João Batista quando anunciou o reino de Deus. Arrependei-vos. Que sejamos transformados em mente. Para quê? Para que nos tornemos participantes daquilo que Deus confiou aos seus discípulos. Ser multidão ou discípulo. É uma decisão que só você pode ter. Mas eu preciso te dizer que Deus não dará os seus segredos àqueles que não são seus amigos. Vai ficar de rolê aqui, vai vir para o culto, vai até saber algo sobre Deus, mas não vai experimentar Deus. Porque existe uma diferença entre saber algo sobre Deus e experimentar Deus. Jacó, lá na sua luta, né? Existe ele tem uma experiência com Deus ali, no Val de Jabó. Tem uma experiência, Monique. E a experiência que ele tem com Deus, Leonardo, é suficiente para ele dizer assim: quão terrível é esse lugar. Esse lugar não é outro senão a casa de Deus. O que eu estou querendo dizer? É que somente homens que têm experiências com Deus dão testemunhos a respeito do seu reino. Só esses. Não os que sabem sobre Deus. Eu conheço muita gente que sabe argumentar muita coisa sobre Deus. Eu conheço muita gente que fala bem sobre Deus. Eu conheço gente que prega melhor do que muitos de nós a respeito de Deus. Mas sequer experimentaram Jesus. Nunca foram amigos do Senhor. Nunca tiveram intimidade na casa do Pai. Há um convite de Deus para a sua igreja. E qual é o convite de Deus? À medida da revelação, Mateus capítulo 16, eu vou encerrar aqui. Gabriel usa muito isso aqui, eu tenho que ter até cuidado, porque é um sermão muito forte, que toca em mim. Mas perceba que Mateus capítulo 16, a revelação sobre as portas do inferno não prevalecer é consequência de algo. Do quê? Jesus faz duas perguntas. Primeiro, o que diz a multidão? O que dizem os homens sobre quem eu sou? Tem várias teses aí. E de verdade, não é uma heresia as teses. Não é. Estão dizendo, para uns aí, você é Elias, Jeremias, um dos filhos do profeta. João Batista. Não é herege essa afirmação. Mas não é a verdade absoluta que está para se revelar. Existem muitas ideias sobre Deus sendo expostas pela multidão. Mas aí Jesus volta a palavra: mas e vocês? E agora é mais específico, né, Ale? É para o reino de Deus, é para os discípulos, é para quem faz parte do reino. Quem dizes que eu sou? Na mesma hora Pedro diz: tu és o Cristo. Meu Deus do céu. Tu és o Cristo. As chaves do reino dos céus, que é entregue, ela é uma consequência natural daqueles que obtiveram uma revelação do Cristo. Então, o que Deus vai dizer para Pedro? Eu te entrego a chave do reino dos céus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, é consequência de um segredo. E qual é o segredo? Eu tenho uma experiência suficiente para dizer quem Ele é. Eu tenho uma experiência suficiente com Ele para sair da minha boca sobre quem Ele é. E é poderoso porque Pedro, junto aos apóstolos, tem uma missão poderosa da igreja. E a Bíblia diz, é a Bíblia quem diz isso, que tudo que Pedro faz depois é em detrimento daquilo que ele recebeu. Quando ele chega nos dois paralíticos lá, aliás, quando ele chega, a Bíblia cita no livro de Atos, segundo Lucas, a Bíblia chega quando ele sobe no templo para orar,
tem um homem, um enfermo, ele é o quê? Saiu a palavra da mente. Qual é? Um coxo. Saiu a palavra da mente, meu Deus. Um coxo. E à medida daquilo que Pedro vai oferecer, é em consequência daquilo que ele possui, daquilo que ele tem. Gabriel estava falando do culto da semente. Aí eu perguntei ao Léo, ué, é isso, isso. Vai me dar? Vai me abençoar? Aí ele falou assim, ainda bem que eu não tenho aquilo que eu pedi. Aí eu falei, ué, mas você só dá aquilo que você tem? Ele disse, só dou aquilo que eu tenho. E eu falei, caraca, é isso? Tá bom, não quero ouvir mais nada. Espero que ele tenha aquilo que eu pedi, que eu sei que ele estava brincando. Meu Deus do céu. E é isso que Pedro vai fazer. Porque ele vai dizer, o que você quer receber eu não vou te dar. Eu não tenho para te dar. Porque o mundo espera receber aquilo que satisfaz. E aquilo que às vezes satisfaz a necessidade do homem, não quer dizer que tem a ver com a vontade de Deus. Porque o que ele queria era esmola. E esmola não mudaria o estado dele, ele continuaria coxo. Mas o que Pedro tinha para dar era algo capaz de transformar a vida dele. O que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Alguém que experimentou tem a capacidade de entregar. O que eu estou dizendo é que os amigos de Deus serão vozes proféticas de Deus nesse tempo, para transformar a vida de um mundo caído. São Gonçalo está vivendo um caos, mas a igreja de Cristo tem a revelação do próprio Cristo, e essa revelação nos traz experiências suficientes para que possamos dizer, temos a resposta para vocês, temos a resposta para vocês. Eu quero que você, com a sua mente, o seu coração agora, com a verdade, de verdade, eu sei que essa palavra é muito simples, mas com muita verdade eu queria que você pedisse ao Senhor uma coisa só, o quê? Torna-me mais seu amigo.